que me vem à cabeça assim é por que você escolheu esse tema, como disciplinar crianças especiais. Eu escolhi esse tema porque esse é um tema muito recorrente no meu consultório. Todo dia, a maioria das pessoas que me acompanham, que estão acompanhando agora sabem, eu sou neuropediatra, trabalho com neurodesenvolvimento, então acabo trabalhando com crianças especiais e escolhi esse tema porque todos os dias aparece no meu consultório algum pai com dúvida em como disciplinar o filho dele, que é um filho especial, e aí eu decidi que a gente deveria falar sobre isso. E aí, assim, dizem que 7 é o número da perfeição, então eu escolhi 7 destaques, 7 temas, 7 soluções, de maneira rápida, que é para que a gente possa discutir aqui sobre a melhor forma de disciplinar os filhos. 7 tópicos, sim, bate pronto. De uma vez você vai entender qual a melhor forma de disciplinar o seu filho. Vem comigo aqui até o final que a gente vai poder crescer muito nessa noite. Olha só, primeira coisa que eu escolhi aqui, assim, Marconi, como disciplinar filhos especiais, que é o que eu vejo mais na minha prática acontecendo, é o seguinte: ao disciplinar uma criança especial, entenda a sua idade cognitiva e não a sua idade cronológica. Como assim, Marconi? Me fala direito sobre isso. O que você está falando desse negócio de cronológico, cognitivo? Coisa difícil isso tudo que você está falando. É porque assim, gente, existe uma idade cronológica. O menino nasceu e ele tem 9 anos, ele tem 10 anos, ele tem 11 anos, ele tem 15 anos, ele tem 18 anos. A criança nasceu, ela vai desenvolvendo cronologicamente. E uma outra coisa é a idade cognitiva. O que é a idade cognitiva? É quanto a minha criança tem de capacidade intelectual, quanto a minha criança consegue entender o que eu estou passando para ela. E aí, tem até uma figura em um livro que eu gosto muito, que é uma figura assim, que tem 3 crianças de tamanhos diferentes, uma menorzinha, uma outra média e uma outra maior. E aí, eles querem ver o que está acontecendo do outro lado do muro. E para ver o que está acontecendo do outro lado do muro, uma pessoa pega esses 3 tambores, 3 caixotes, e dá um caixote para cada um. E aí, ao dar esse um caixote para cada um, o menorzinho fica abaixo da linha do muro, o médio fica na linha do muro sem conseguir ver, e o maior consegue ver do outro lado. Imagine isso aí na sua cabeça, assim, olha, 3 crianças diferentes, com 3 banquinhos do mesmo tamanho para ver do outro lado do muro. E aí, educar, colocando a idade cognitiva na frente da idade cronológica, ou seja, o quanto meu filho consegue entender o que eu estou explicando, ao invés de qual idade que ele tem, é colocar 2 banquinhos para aquela criancinha menorzinha, porque ela vai conseguir ver do outro lado do muro, colocar um banquinho para aquela criança média, porque ela está ali conseguindo ver do outro lado, e tirar o banquinho daquela criança maior. Então, o que você está me falando, Marconi? Explica melhor isso, está muito confuso o negócio de banquinho aí. Gente, é dar oportunidade a quem realmente precisa de ter oportunidade. É dar atenção, explicar da forma com que essa pessoa entenda, de acordo com a inteligência dela. Eu vou estudar numa sala, vou colocar meu filho que estuda numa sala de primeiro, ele tem idade para frequentar a sala de primeiro ano, mas ele tem uma idade mental de 5ª série, eu tenho que ter nessa sala de primeiro ano uma professora que saiba passar o conteúdo da forma que uma criança de 5ª série aprende. Então é isso que eu estou falando com vocês. Ao disciplinar uma criança especial, é entender a sua idade cognitiva, entender o quanto ele é capaz de pegar, ele é capaz de entender aquilo que você está falando. Beleza? É a primeira dica, serão 7. Vamos para a segunda? Apesar desse primeiro ponto, existe uma outra coisa bem legal que a gente tem que discutir, que é o seguinte: mesmo sendo uma criança especial, ela deve ter regras e limites. Isso é uma outra coisa que acontece no consultório muitas vezes. Eu mesmo tenho uma experiência familiar de um primo que tem uma deficiência, um primo mais longe, que tem uma deficiência física, e o pai dele criou ele diferente, e hoje a gente tem sérias consequências por essa criação diferente. Então, mesmo sendo uma criança especial,
essa criança também tem que ter regras, essa criança tem que ter limites. Eu falo que quando a gente cria uma criança sem regras e limites, mesmo sendo uma criança especial, a gente não cria criança, a gente cria monstrinhos. Isso pode até soar mal para você, mas é literalmente isso que acaba acontecendo. Porque a criança, os pais acham que ela não tem inteligência nenhuma, que ela não manipula, que ela não entende os desejos dela para te fazer seguir o que ela pensa, mas ela tem essa capacidade. Mesmo sendo especial, ela tem essa capacidade. Então, mesmo sendo uma criança especial, vai ter limite, vai ter a hora de ir para a cama, vai ter a hora de tomar banho, vai ter que ter a hora de estudar, vai ter que ter a hora de brincar, vai ter que ter a hora que vai poder brincar só um pouquinho no celular, mas de uma maneira geral, assim, mesmo sendo uma criança especial, pessoal, tem que ter regras, sabe? Se não tiver regras, vai virar monstrinho. Tenho monstros na barriga, tenho monstros em casa, né? Se não tiver regras, a gente pode conduzir por esse caminho. Número 3, questão número 3. Para disciplinar uma criança especial, é muito importante fortalecer o senso de aceitação e a importância da criança pela família. A gente percebe na prática também que em alguns locais sociais, um certo coitadinho, né? Ah, meu filho é especial, coitadinho. Deixa ele fazer isso assim, coitadinho, porque ele é especial. Então, aí a gente precisa fortalecer o senso de aceitação. Meu filho é assim, mas ele não é um coitadinho, ele tem importância, ele tem seu lugar no mundo, ele tem sua luz no mundo. A criança tem que saber que ela tem o seu valor, a criança tem que saber que ela tem o seu respeito, que ela deve ser respeitada pela família. Pode ser que esteja me assistindo, tá, gente? Eu acabei de atender um dos meus últimos pacientes do dia hoje. É uma criança com paralisia cerebral, tetraplégica, traqueostomizada, gastrostomizada, que tem epilepsia e ela está fazendo 6 aninhos e pouco. E eu perguntei para a mãe assim, mãe, que dia que a gente vai começar na escola com a fulaninha? Ela levou um susto. Como assim, doutor? Minha filha vai para aula? Mas por que não? Por que a minha filha não pode ir para aula só porque ela tem uma deficiência? Eu tenho que fortalecer o senso de aceitação e a importância da criança. Ela tem que saber que ela é importante o suficiente para frequentar uma escola. Mas, doutor, lá ela não vai fazer nada. Como assim não vai fazer nada? Ela pode, inclusive, ser a professora de muitos alunos daquela escola. Porque ela vai ensinar para muitos alunos sobre o respeito, sobre como cada pessoa é diferente, né? Como cada pessoa deve ser respeitada. Tem uma palavra que o pessoal tem falado muito que é diversidade. Então, respeitar a diversidade, respeitar que... tem até uma musiquinha aí, né? Tá passando muito. Passarinho de toda cor, preto, branco, azul, rosa. Tem que respeitar. Cada um nasceu sem braço, mas tem que fortalecer o senso de aceitação e a importância da criança pela família, pela criança e pela sociedade. Você sabe por quê? Porque à medida que eu fortaleço o senso de aceitação e o senso de importância, eu posso cobrar mais dessa criança. Não sei se você já percebeu, existe uma coisa chamada psicologia positiva, disciplina positiva, na pediatria, positividade parental, que é o quê? Que é fazer com que a criança ela tenha os melhores valores e se aceite da melhor forma e que eu consiga fazer com que ela tenha as melhores habilidades cognitivas, comportamentais e emocionais através de uma disciplina que tende para o positivo e não a agressão. Quando eu aumento o senso de aceitação e de importância dessa criança, eu faço com que a disciplina positiva melhore
nessa criança. Todo mundo quer ser importante. O meu filho especial também quer ser importante. Então, quando ele deixa de bater na coleguinha porque ele é um menino respeitador, quando ele deixa de fazer birra no shopping porque ele é um menino disciplinado, e eu conto isso para frente, ele se sente importante. Eu fortaleço a importância da criança e eu fortaleço a aceitação de que a minha criança, apesar de ser especial, é uma criança fantástica, maravilhosa. Beleza? Eu espero que você esteja gostando. Eu sempre vou tentar trazer aqui a minha prática no dia a dia. Todo mundo sabe também que eu sou pai do Augusto e da Olga. O Augusto está com 4 anos e a Olga está com 2 anos. E lá em casa a gente tenta passar todos os melhores valores, mesmo sendo típicos, tá? Meus 2 filhos são típicos, e os valores para eles. E aí, número 4, vamos para o quarto tópico. Nós temos que entender que o tempo para disciplinar uma criança especial pode ser maior que o tempo gasto para disciplinar uma criança típica. Por quê? Porque o meu filho, ele pode ter alguma limitação. Eu vou contar sobre o desfraude. O desfraude na criança especial, ele deve começar um pouquinho mais tarde e ele pode demorar um pouco mais. É uma questão de disciplina de como organizar a criança para usar o esfíncter. Mas é só um exemplo para você entender como é que funcionam as coisas. Porque ela pode demorar um tempo maior para entender determinadas situações, para entender, por exemplo, o desfraude de várias coisas na vida que eu poderia dar exemplo aqui. Então, os pais não devem ser muito ansiosos ao disciplinar os seus filhos, seu filho especial, de uma forma que, pensando que pode demorar um pouco mais. Não tem problema nenhum demorar um pouco mais, né? Ele vai fazer o desfraude com 2 anos e meio. Qual o problema se ele fizer com 3? Qual o problema se ele aprender que não deve comer e jogar comidinha no chão com 3 ou 4 meses a mais? O que nós não podemos fazer é deixar para lá e não disciplinar, não organizar, não orientar e não cuidar. Porque se a gente não cuida, não orienta, não faz com que essa criança entenda que aquilo é errado, aí sim teremos sérios problemas. Então, orientação número 4, entenda que o tempo para disciplinar uma criança especial pode ser maior que o tempo gasto para disciplinar uma criança típica, beleza? Tópico 5. Esse tópico eu queria dar um pause aqui, queria que você parasse, e se for a mãe que estiver assistindo, a mãe vai chamar o papai, vamos dar um tempo aí para escutar o tópico 5, porque o tópico 5 é muito importante e a gente percebe que muitas vezes acontece na maioria das famílias e não deveria acontecer. Que é a questão de bater na criança. Eu falo assim, olha, se bater numa criança típica, abre aspas, normal, pode ser um problema, e é um problema, a gente sabe que é um problema quando a gente disciplina com agressão, disciplina com bater. Bater numa criança especial pode ser uma catástrofe. Não é nem um problema, é uma catástrofe. Pode levar a criança a condições muito piores, pode piorar o quadro clínico dela. Então, pelo amor de Deus, quando estiver educando o seu filho, especial, seja o que for, não seja especial, seja seu sobrinho, pelo amor de Deus, bater não, sabe? Bater, meu pai me batia, beleza, que pena. Eu tenho um amigo que fala assim, olha, esse negócio tá tudo virado. Na minha época eu podia bater. Agora, quando chegou a minha vez de bater, tem lei que não pode bater. Eu não quero, eu quero é vingança, eu não quero nem corrigir meu filho, eu quero é vingança. Lógico que ele está brincando, lógico que é uma brincadeira, mas por que chegou à conclusão de que bater piora a situação? Porque os estudos científicos mostram que a criança agredida é uma criança que tem sérias consequências no futuro. Tá? O bater só leva a criança a ter uma coisa, raiva do agressor. Sabe outra coisa que nós entendemos? É que quando eu bato no meu filho, muitas das vezes o pai não quer disciplinar e quer liberar sua raiva. Pensa aí com você, pensa no seu íntimo aí. Pera aí, deixa eu educar meu filho. Ele vai lá e desce o cacete nele para liberar sua raiva. E liberar sua raiva, não é de forma alguma disciplinar.
Entendeu? Vou liberar sua raiva, você libera correndo, libera fazendo esporte, vai fazer um judô, taekwondo, mas não vai liberar sua raiva em cima do seu filho, não. Isso é complicadíssimo, ele afasta o seu filho de você, leva a criança à possibilidade de trazer transtornos neuropsiquiátricos e é gravíssimo, além de ser contra a lei. Nada de educar com palmadas, para com isso. Seja amigo do seu filho, faça uma disciplina ou uma psicologia positiva que você vai ter um resultado muito maior, muito melhor. Traga o seu filho para o seu lado, fale com ele, filho, eu te amo, venha cá. Entenda por que você não pode fazer isso. Entendeu? Então, bater de jeito nenhum. Eu vejo muitos pais falando assim, eu apanhei na infância, não morri, não quebrei nada. Cara, mas calma lá, não vai nessa onda não, que você está errado. E a gente fala de medicina baseada em evidência. O que é isso? Tem estudo provando que se a criança apanhar, ela vai ter mais complicadores, ela vai ter mais complicação. Não bata nela, pelo amor de Deus. Tópico número 6. Esse é um outro tópico também que eu adoro, porque eu vejo aqui direto no meu consultório. Direto, todos os dias. Questão de comparação de filho. Nunca compare o seu filho especial com outra criança especial ou até mesmo uma criança típica, uma criança que não tem nenhum problema, uma criança que é superdotada. Não, cada um e cada pessoa. Sabe por quê? Mesmo seu filho sendo especial, ele consegue captar que você está comparando ele com o outro e muitas vezes a comparação é denegrindo o seu filho. E ao denegrir o seu filho, você está afastando ele de você, você está fazendo com que ele tenha baixa autoestima, você está prejudicando ele do ponto de vista de psicologia positiva, você está indo contra o que todos nós sabemos, que é meu filho gosta de elogio, meu filho gosta de ser comparado com coisa boa. Quando eu comparo ele, denegrindo ele, que ele não... O João da esquina faz isso e ele não faz, problema do João da esquina e não do meu filho, né? Vamos respeitar os nossos filhos e ainda mais quando se trata de um filho especial. O meu filho, ele é autista não verbal e ele bate a cabeça e o da fulaninha é não verbal e não bate a cabeça. O problema do filho da fulaninha que não bate a cabeça, você entendeu? Seu filho é um e o outro é outro, não vamos comparar. E parece que mãe de criança especial gosta de comparar, não é para comparar, parece que fica nas clínicas observando o que cada um faz, não é para fazer isso, cada um é um, cada um tem uma evolução. O que não bate a cabeça lá pode ter um problema maior que a gente não sabe, pode ter outras complicações e o seu não tem. Então, de forma alguma, comparar filho meu com filho dos outros, tá bom? E aí, esse número 7, eu queria trabalhar com vocês, porque esse número 7 foi a pergunta de hoje do meu consultório. Doutor, como falar não com meu filho se ele é autista? Aí eu expliquei para ele, é muito simples, é assim, não, N-A-O-T-I-O, e acabou. Não, é claro que eu estou brincando. Olha só, para que eu fale não com meu filho, que é especial, eu tenho que a primeira coisa a fazer é distinguir assim, olha, é uma birra ou é um comportamento manipulador. Se for uma birra, se for um comportamento manipulador, peraí, o não está estabelecido e acabou. Agora, se é algo que eu falo que é do arco cerebelo, que é da parte inferior do cérebro, que é uma resposta a alguma situação, aí não merece um não tão enfático como mereceria se fosse de birra ou se fosse de comportamento manipulador. E aí você tem que entender o que é um comportamento do arco cerebelo e do arco cérebro, do cérebro antigo para o cérebro novo. Como assim? Tem uma parte do nosso cérebro que ela é responsável por luta e fuga. Ela é responsável pelo nosso coração bater, nossa respiração, nosso suor. Ela, quando você fica assustado, ela age, você fica agressivo, você fica forte, você se transpira. E essa parte, muitas vezes as crianças especiais têm elas mais ativadas, mais intensas.
E aí, como é que eu sei que... Como é que eu sei que é uma parte dessa? Eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, eu estou andando no meio da rua, me deparo com uma cobra. Opa, quem vai agir é o meu arco cerebelo, meu cérebro antigo, meu arco cérebro, meu cérebro antigo. O que vai acontecer? Meu olho vai ficar dilatado, assim, vai estar em midríase, que a gente fala, eu vou começar a suar, eu vou ter mais força para correr. Por quê? Porque eu estou em perigo. E muitas vezes algumas birras acontecem porque a criança ativou esse sistema. Vou te dar um exemplo. Tem um exemplo na minha vida assim. A criança estava no banheiro, a mãe me traz ela, uma criança especial, uma criança autista, e a mãe me traz ela, porque quando foi dar o banhozinho nela, a empregada estava dando o banhozinho, esqueceu e pegou água quente e jogou na perninha dela. E aí ela começou um ataque de birra, se batendo, se agredindo, se mordendo e tal. Então, na realidade eu falei ataque de birra, não é ataque de birra, é um ataque de defesa. Nesse momento, nessa situação, peraí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu filho, vou conter para que ele não se machuque e vou tentar me conectar a ele através do carinho, através da música, através do beijo, para que ele saia daquela sensação de perigo e volte para a sensação de bem-estar, a sensação emocional normal. Vou te dar um outro exemplo. Estou no shopping, meu filho autista está querendo um dinossauro e eu não tenho dinheiro para dar. E aí ele pergunta, papai, dinossauro. E aí eu falo com ele, meu filho, não tenho dinheiro, não vamos comprar. E aí ele começa um ataque de birra. Se joga no chão e tal, fica agressivo, agitado, brigão. O que eu faço nesse momento? Nesse momento, mesmo sendo uma criança autista, por eu saber que ela está querendo me manipular, ela está querendo me usar, o que eu faço? Eu abaixo até ele, olho no olho e falo para ele, meu filho, papai não pode comprar, se você continuar assim, você vai ter sérias consequências e o papai vai ficar muito bravo com você. E sai de perto e deixa o pau quebrar. Finge que não é com você, vai continuar andando. Claro, um olho no peixe, outro no gato. Como assim? Você vai ficar olhando ele para ver se ele está em segurança, se ele está tranquilo, porque garantir segurança é uma questão do pai. Então, eu queria explorar mais esse tema de falar não no seguinte sentido. Não é só falar não. Só falar não, ele não entende. Mesmo sendo birra, mesmo ou sendo um comportamento de um surto. Porque você tem que explicar o porquê não, sabe? A criança com TOD, criança com TDAH, criança com autismo, criança com deficiência intelectual, quando ela consegue entender o porquê não pode, aí elas conseguem parar com a birra. Então, só queria, para arrematar esse número 7 aqui, eu queria falar o seguinte. Pessoal, se falou não, acabou. Pense antes de falar o não. Por quê? Se você fala não e cede, a próxima vez a birra vai ser maior. Então, primeiro, o que eu faço? Penso antes de falar não. Meu filho, não pode, o motivo é esse. Porque se você fala não, ele começa a fazer birra e você cede, infelizmente, a próxima vez que ele quiser alguma coisa, a birra vai ser maior. Então, é não, não e acabou. Entendeu? Mesmo sendo especial, é não, não e acabou. Mas pense antes de falar não. Eu falei com vocês que eu ia fazer 7 tópicos, mas eu queria discutir um tópico extra que eu acho muito importante, que todo dia eu tenho no meu consultório e esse tópico para mim me machuca. Sinceramente, eu sinto incomodado com esse tópico, porque pode trazer sérios problemas para a vida da criança, dos nossos filhos. Sabe qual que é esse tópico? Não se esqueça dos filhos típicos em casa. Eles devem ter entendimento e receber atenção semelhante ao dos filhos especiais. Tá, gente? Olha só. Todos os dias, pais especiais, muitas vezes, deixam de dar atenção ao filho
que não é especial, é o filho típico. Isso é muito grave, o filho se sente abandonado. Então, assim, pelo amor de Deus, não vamos dar atenção também aos nossos filhos típicos. Vamos saber dividir, vamos trazer os nossos filhos típicos para ajudar a gente a construir a disciplina e a educação dos nossos filhos especiais.